Milionário fica chocado ao ver mendiga negra riscar carro de luxo e deixar nota preocupante. Era um dia ensolarado na cidade. Um daqueles em que o céu parecia mais azul e as sombras se alongavam enquanto a vida corria em ritmo frenético. Luía Mendes, uma arquiteta de apenas 30 anos, caminhava apressada pela calçada. O coração dela batia forte, não por causa da beleza do dia, mas pela pressão que sentia em sua carreira e pela fragilidade da saúde de sua mãe. Entre o desespero e 1 milhão de pensamentos, ela se distraiu. E então, numa fração de segundo, aconteceu. O barulho ensurdecedor de metal contra metal ecoou na rua. Luía sentiu o estômago revirar. Ela havia arranhado o carro de luxo de Eduardo Almeida, um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por seu compromisso com a sustentabilidade. Eduardo estava a poucos passos de distância. Ele girou a cabeça, seus olhos se arregalaram. Os transeuntes murmuraram, alguns segurando celulares prontos para registrar o drama. A cena parecia um filme em câmera lenta. Luía, a mulher com traços marcados pela vida, caída na armadilha de um erro, e o milionário, que combinava uma elegância descontraída com um ar de incredulidade. Desculpe, eu não queria. A voz de Luía saiu trêmula enquanto ela tentava se explicar. As palavras sufocadas pareciam não alcançar o empresário elegante, que apenas olhava para o arranhão na lataria reluzente, como se aquilo fosse uma ofensa pessoal. Com o coração na mão, Luía deixou um bilhete de desculpas dentro do carro. Desculpe pelo dano. Estou lutando para me manter de pé e não tenho como pagar por consertos. Ela não tinha ideia do que aguardava. Enquanto isso, a vida de Luía se desenrolava num torvelinho de emoções. Ela enfrentava um dilema. Sua mãe, uma mulher que sempre foi sua base, agora se via presa a doenças que consumiam suas energias e a sua paz. O que era um sonho, agora se transformava em sobrevivência. Numa reunião importante com investidores, a pressão aumentava. A sala se tornava fria a cada pergunta cética. Os olhares desconfiados procurando falhas em seu orçamento. Luía sentia um nó na garganta e as mãos tremiam. Ela lutava para expor sua visão, mas as palavras pareciam escapar. No entanto, o inesperado ocorreu. Eduardo, intrigado por Luía e seu bilhete, decidiu contactá-la. O que começou como uma busca para resolver o conserto do carro transformou-se numa proposta de colaboração que podia mudar suas vidas. Enquanto Luía e Eduardo se aproximavam, complicações começaram a surgir. Camila, a diretora financeira do projeto, apareceu com um olhar de desconfiança. O passado de Eduardo a tornava resistente a essa nova empreitada. E com isso começaram as tensões. Luía, determinada a defender sua integridade, se viu diante de um dilema. Como resolver os mal-entendidos? As palavras de Paulo, seu ex-professor e mentor, circulavam na mente dela como ecos de um passado que a assombrava. As pessoas olhavam, murmurando, e o ambiente pesava. Luía não sabia que aquela conexão entre ela e Eduardo poderia não só redefinir sua carreira, mas também abrir as portas para algo mais profundo. A luta pela confiança estava apenas começando, e os segredos do passado de Eduardo pairavam como nuvens escuras à espreita.
Ela estava disposta a arriscar tudo, inclusive seu coração. Poderia esse encontro entre mundos tão diferentes realmente se unir de maneira duradoura? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No momento em que Luía estava prestes a fazer sua apresentação, uma tensão intensa preenchia o ar. Eduardo, sentado ao lado dela, parecia concentrado. Camila, de braços cruzados e expressão desconfiada, observava tudo com um olhar crítico. O coração de Luía palpitava. O que começara como um acidente se tornara uma oportunidade. Mas será que ela estava pronta? Foi quando, durante sua fala, o telefone de Eduardo começou a tocar freneticamente. Ele olhou para a tela e, por um instante, seu rosto ficou pálido. A tensão cresceu na sala e Camila franziu a testa, ligeiramente interessada. Eduardo atendeu. Alô? Uma pausa. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Os olhos de Luía se fixaram nele, confusa e assustada. O que estava acontecendo? Eduardo saiu da sala. A expressão intensa e, sem querer, Luía ouviu fragmentos da conversa. Não pode ser! Eu não posso perder isso agora! Ele desligou. O ambiente estava pesado. Camila, percebendo a mudança, se aproximou de Luía. Você sabia que ele estava com problemas financeiros? O questionamento era mordaz. Luía balançou a cabeça, sem respostas. Eduardo era um bilionário. Como que ele poderia ter problemas? Os olhares da sala pesaram sobre ela como se a culpa fosse dela. Mais tarde, a tensão aumentou quando Eduardo entrou de volta. Ele estava vermelho de raiva. Desculpem, precisamos adiar essa reunião. E sem mais explicações, ele saiu, deixando um ar de desespero atrás de si. Camila virou-se para Luía, seu olhar agora mais amargo e desconfiado. Você atraí problemas, sabia? A mente de Luía corria. O que tinha a ver com o acidente? Ela estava ali para ajudar, não para complicar. Mesmo assim, o peso da palavra problemas caía sobre ela. Mais tarde, em casa, Luía recebeu uma mensagem de Eduardo. Precisamos conversar. É urgente. O estômago dela revirou. O que mais poderia acontecer? Sua mente estava uma bagunça de incertezas, mas não havia tempo para hesitar. Ela sabia que tinha que ir. Quando Luía chegou à cafeteria onde haviam combinado, ficou surpreso ao notar que Eduardo parecia diferente. Ele estava agitado, com os olhos vermelhos e uma expressão que misturava desespero e raiva. Luía, não sei como te dizer isso. Ele começou, mas não conseguia completar a frase. É sobre o carro? Ela interrompeu. Eu posso pagar pelos danos, eu juro, eu posso conseguir. Sua voz estava trêmula e a urgência dela era palpável. Eduardo balançou a cabeça e então exclamou. Não, não é isso. É pior, muito pior. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram como pedras e o coração dela disparou. Meu pai, ele está preso e a empresa está prestes a falir. Eles acham que é minha culpa. E eu preciso de você, Luía. Eu preciso de seu projeto. Surpresa. Luía sentiu o ar fugir dos pulmões.
A imagem perfeita do homem de negócios bem-sucedido começou a se desmoronar. Mas por que eu? Ela mal conseguia compreender. Porque você viu além do carro arranhado. Você viu a possibilidade. E eu preciso de você ao meu lado. Se a empresa cair, tudo vai acabar. Nem a minha vida pessoal e nem a sua carreira sobreviverão a isso. Ele implorou. A voz embargada. Luía ficou paralisada. Seguir seu sonho ou mergulhar em um abismo desconhecido. Um som de vidro quebrando ecoou fora da cafeteria, fazendo-o se saltar. A cena havia mudado completamente. A vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar. E ela não sabia se podia salvar Eduardo ou a si mesma. A pergunta pairou no ar. Será que eles estavam prontos para enfrentar o verdadeiro labirinto que se formava diante deles? O que mais estava escondido nas sombras do passado de Eduardo? Luía estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que o coração dela saltasse. Um homem, alto e robusto, entrou. Seu olhar estava fixo em Eduardo, e a tensão na sala instantaneamente aumentou. O estranho apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você! Precisamos conversar. A voz dele era como um trovão, cortando o ar como uma faca. Luía trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor, não aqui, ele implorou. Mas o outro homem não parecia disposto a ceder. Você se meteu em um buraco profundo e agora está me puxando junto. Carlos avançou com raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência acabou. Luía sentiu um calor subir pelo corpo, o medo se instalando em seus ossos. O que estava acontecendo? Eduardo, quem é esse cara? A voz dela saiu quase em um sussurro, mal podendo compreender o que se desenrolava diante dela. Carlos, eu prometi que... Prometeu o quê? Que ia me deixar de fora enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu, os olhos quase grudando na figura de Eduardo. Você precisa dizer a verdade para ela. O que você esconde sobre a sua família? Eduardo ficou em silêncio, seus lábios se afundando em um gesto de impotência. A cafeteria parecia estar em um silêncio profundo. Todos os olhares presos na conversa avassaladora. A tensão tornava o ar denso, e Luía não conseguia desviar o olhar dos dois homens diante dela. Eu não sou quem você pensa que sou, Eduardo repetiu, quase como uma súplica. Mas a verdade estava prestes a explodir. Carlos não ia deixar aquilo barato. Você é filho de um criminoso. E agora isso tudo está vindo à tona. O que vai fazer a respeito? As palavras de Carlos caíram como uma bomba nas orelhas de Luía. O quê? A imagem perfeita que ela tinha de Eduardo começava a desmoronar como cristal quebrando-se em 1000 pedaços. Ela olhou para ele, buscando respostas. Eduardo? É verdade? Seu pai? Eduardo levou a mão à cabeça, como se estivesse prestes a desmaiar. Não, Luía, eu juro que não sou ele. A voz dele estava trêmula. Mas Luía não sabia mais em quem acreditar. A sala estava cheia de murmúrios. A desconfiança rapidamente se espalhou como fogo em palha seca. Você sabia disso, não sabia? Carlos avançou, forçando Eduardo à defensiva. Agora, você precisa decidir. De que lado está? Do lado de quem te colocou nesta posição ou do lado da sua própria sobrevivência? Um tremor de indignação percorreu o corpo de Luía.
Você não pode fazer isso! Ela disse, sentindo sua voz ecoar com mais força do que o medo a dominava. Não se trata apenas de você! E quem mais então? Carlos disparou. Se não arcar com o que veio primeiro, você vai perder tudo, Eduardo! A tensão aumentava por cada aspecto. A cafeteria estava agora cheia de vozes, todo mundo comentando. A cena parecia um teatro de dramas em repleto. Luia estava gelada, a mente uma montanha russa. Ela se sentia perdida. Era uma marionete de uma trama onde ninguém parecia sair ileso. Eduardo estava em apuros. Seu passado o perseguia como uma sombra. E ela precisava decidir se daria a mão a ele ou se afastaria da tempestade. Os olhos de Eduardo estavam fixos nela, seu desespero palpável. Lua, não me abandone agora! A intensidade do clima aumentava, como uma tempestade prestes a irromper. Lua olhou de Eduardo para Carlos. A escolha estava diante dela, mas a consequência poderia ser devastadora. O que uma escolha errada poderia significar? A pergunta pairou no ar. Como que eles iriam sair desse labirinto? Se o que estava escondido estava prestes a vir à tona. Lua estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que o coração dela saltasse. Um homem, alto e robusto, entrou. Seu olhar estava fixo em Eduardo, e a tensão na sala instantaneamente aumentou. O estranho apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você! Precisamos conversar! A voz dele era como um trovão, cortando o ar como uma faca. Luia trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor, não aqui, ele implorou. Mas o outro homem não parecia disposto a ceder. Você se meteu em um buraco profundo e agora está me puxando junto. Carlos avançou, com raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência acabou. Luia sentiu um calor subir pelo corpo, o medo se instalando em seus ossos. O que estava acontecendo? Eduardo, quem é esse cara? A voz dela saiu quase em um sussurro, mal podendo compreender o que se desenrolava diante dela. Carlos, eu prometi que... Prometeu o quê? Que ia me deixar de fora enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu, os olhos quase grudando na figura de Eduardo. Você precisa dizer a verdade para ela. O que você esconde sobre sua família? Eduardo ficou em silêncio, seus lábios se afundando em um gesto de impotência. A cafeteria parecia estar em um silêncio profundo. Todos os olhares presos na conversa avassaladora. A tensão tornava o ar denso, e Luia não conseguia desviar o olhar dos dois homens diante dela. Eu não sou quem você pensa que sou, Eduardo repetiu, quase como uma súplica. Mas a verdade estava prestes a explodir. Carlos não ia deixar aquilo barato. Você é filho de um criminoso. E agora isso tudo está vindo à tona. O que vai fazer a respeito? As palavras de Carlos caíram como uma bomba nas orelhas de Luia. O quê? A imagem perfeita que ela tinha de Eduardo começava a desmoronar, como cristal quebrando-se em 1000 pedaços. Ela olhou para ele buscando respostas. Eduardo, é verdade? Seu pai? Eduardo levou a mão à cabeça, como se estivesse prestes a desmaiar. Não, Luia. Eu juro que não sou ele! A voz dele estava trêmula, mas Luia não sabia mais em quem acreditar. A sala estava cheia de murmúrios. A desconfiança rapidamente se espalhou como fogo em palha seca. Você sabia disso, não sabia? Carlos avançou, forçando Eduardo à defensiva. Agora, você precisa decidir de que lado está.
Do lado de quem te colocou nesta posição? Ou do lado da sua própria sobrevivência? Um tremor de indignação percorreu o corpo de Luía. Você não pode fazer isso! Ela disse, sentindo sua voz ecoar com mais força do que o medo a dominava. Não se trata apenas de você. E quem mais, então? Carlos disparou. Se não arcar com o que veio primeiro, você vai perder tudo, Eduardo. A tensão aumentava por cada aspecto. A cafeteria estava agora cheia de vozes. Todo mundo comentando. A cena parecia um teatro de dramas em repleto. Luía estava gelada. A mente, uma montanha russa. Ela se sentia perdida. Era uma marionete de uma trama onde ninguém parecia sair ileso. Eduardo estava em apuros. Seu passado perseguia como uma sombra. E ela precisava decidir se daria a mão a ele ou se afastaria da tempestade. Os olhos de Eduardo estavam fixos nela. Seu desespero palpável. Luía, não me abandone agora. Era como se o ar tivesse sido retirado da sala. E enquanto a briga entre os dois homens continuava, uma mulher entrou apressada, parecendo ofegante. Luía não a reconheceu imediatamente. Mas quando a mulher se virou, seu coração quase parou. Era Raquel, sua irmã, que ela não via há anos. Luía, preciso que você me ouça. Raquel gritou, o rosto pálido e os olhos arregalados. Fui assediada, não sei como. Mas alguém está sabendo de tudo. Eles estão vindo atrás de você e Eduardo. As palavras dela cortaram como uma faca. O mundo ao redor de Luía começou a girar. Como ela não soube antes? O passado estava de volta, e agora o que parecia um cenário simples de mal-entendidos se transformou em uma verdadeira tempestade! Não, não! Eduardo sussurrou, enquanto Carlos hesitava, a confusão misturando-se com a raiva. O que você está dizendo, Raquel? O que você sabe? A mulher olhou desesperadamente para Luía. Sobre o acidente, sobre tudo. Eles sabem e vão expor tudo. Eduardo, seu pai, não é apenas um criminoso. Ele tem ligação com algo muito mais grave. E eles estão tentando derrubar você. O desespero tomou conta de Luía. A imagem que tinha de Eduardo foi abalada. E agora a conexão entre eles parecia mais frágil do que nunca. Como poderiam enfrentar esse labirinto de mentiras e verdade? Luía ficou sem palavras. O passado e o presente se chocavam, e tudo o que pensou ser verdade agora é em ruínas. O que estava oculto permaneceria nas sombras, ou seria trazido à luz? Um fio de esperança se entrelaçou à dúvida. Assim, a tempestade se formava e Luía sabia que as consequências viriam, e elas seriam devastadoras. Luía estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que o coração dela saltasse. Um homem alto e robusto entrou, seu olhar fixo em Eduardo. A tensão na sala aumentou instantaneamente. O desconhecido apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você? Precisamos conversar. A voz dele era como um trovão. Luía trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor. Não aqui, ele implorou. Mas o outro parecia inflexível. Você se meteu em um buraco profundo e agora tá me puxando junto. Carlos avançou, raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência acabou. O medo de Luía cresceu. Eduardo, quem é esse cara? A pergunta saiu quase em um sussurro. Carlos, eu prometi que...
Prometeu que ia me deixar de fora, enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu. Você precisa dizer a verdade para ela. O que você esconde sobre sua família? Eduardo ficou em silêncio, o olhar vazio. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. Todos ali eram testemunhas de um drama inescapável. Eu não sou quem você pensa que sou, Eduardo murmurou. Só então, Raquel entrou, ofegante. Luia, preciso que você me... Ouça! Ela estava pálida! Fui assediada. Alguém sabe de tudo. Eles estão vindo atrás de você e Eduardo. As palavras deixaram Luia atordoada. O quê? O passado a pegou de surpresa. Carlos, percebendo a mudança, olhou para Raquel. O que você quer dizer com isso? O que sabe? A ligação do pai de Eduardo com a máfia. Começou Raquel, mas Carlos a interrompeu. Não é só isso. O que você não sabe, Luia, é que ele já se envolveu em negócios sinistros. Um contrato que ele não devia ter assinado. Ele estava prestes a receber uma grande quantia. Mas agora, com a fama do pai, tudo está à beira do colapso. A sala ficou em silêncio. Luia sentiu o chão desaparecer abaixo dela. Isso não pode ser verdade. Não é possível. Eduardo parecia prestes a desmaiar. Carlos, vendo o choque de Luia, soltou uma frase que cortou ainda mais o ar. Você é a próxima peça no jogo dele, Luia. Uma disputa de poder. E ele não vai hesitar em te usar. A tensão crescia ao redor. O murmúrio da multidão misturava-se com os sussurros de desconfiança. Eduardo tentou segurar a mão de Luia, mas ela se afastou. Você sabia de tudo isso? Era tudo uma farsa? Não foi assim, ele protestou. Mas a fragilidade da sua voz não ajudou. É fácil defender-se, não é? Carlos disse, rindo de forma sarcástica. Quando está lidando com a vida e com os segredos de seus pais, enquanto faz promessas vazias para pessoas inocentes. A raiva e a confusão de Luia eram palpáveis. Ela olhou para Raquel, depois para Carlos e finalmente encarou Eduardo. Você não me disse a verdade. Tudo isso é um jogo. Você estava me usando para se safar. Eduardo abriu a boca, mas as palavras pareceram falhar. Era um abismo entre eles. E a verdade que se aproximava deixava Luia tensa. Fuja, sussurrou Raquel, um alerta em seus olhos. A frase assombrou Luia. Um impulso de resistência crescendo dentro dela. Mas antes que pudesse agir, uma sirene cortou o aire. E um aviso ecoou na lanchonete. A polícia! Eles estão vindo! O caos se espalhou como fogo. Olhares de pânico e desespero. Eduardo virou-se para ela, em estado de choque. Luia, espera! Ela precisava decidir. O que mais estava escondido? O que fazer com o que acabara de ouvir? Uma escolha estava diante dela. E o tempo se esgotava. O passado invadira o presente. E Luia se viu à beira de um precipício. Que laço invisível ligava Eduardo a tudo isso? O misterioso jogo se tornava mais complexo. E Luia não sabia como sair. O que aconteceria agora? Luia estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que o coração dela saltasse. Um homem alto e robusto entrou, fixando o olhar em Eduardo. A tensão na sala aumentou instantaneamente. O desconhecido apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você, precisamos conversar.
A voz dele era como um trovão cortando-o ar como uma faca. Luía trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor, não aqui! Ele implorou, mas o outro parecia inflexível. Você se meteu em um buraco profundo e agora está me puxando junto. Carlos avançou, raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência acabou. O medo de Luía cresceu. Eduardo, quem é esse cara? A pergunta saiu quase em um sussurro. Carlos, eu prometi que... Prometeu o quê? Que ia me deixar de fora enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu. Você precisa dizer a verdade para ela. O que você esconde sobre a sua família? Eduardo ficou em silêncio, o olhar vazio. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. Todos ali eram testemunhas de um drama inescapável. Eu não sou quem você pensa que sou, Eduardo murmurou. Só então Raquel entrou, ofegante. Luía, preciso que você me ouça. Ela estava pálida. Fui assediada. Alguém sabe de tudo. Eles estão vindo atrás de você e Eduardo. As palavras deixaram Luía atordoada. O quê? O passado a pegou de surpresa. Carlos, percebendo a mudança, olhou para Raquel. O que você quer dizer com isso? O que sabe? A ligação do pai de Eduardo com a máfia. Começou Raquel, mas Carlos a interrompeu. Não é só isso. O que você não sabe, Luía, é que ele já se envolveu em negócios sinistros. Um contrato que não devia ter assinado. Ele estava prestes a receber uma grande quantia. Mas agora, com a fama do pai, tudo está à beira do colapso. A sala ficou em silêncio. Luía sentiu o chão desaparecer abaixo dela. Isso não pode ser verdade. Não é possível. Eduardo parecia prestes a desmaiar. Carlos, vendo o choque de Luía, soltou uma frase que cortou ainda mais o ar. Você é a próxima peça no jogo dele, Luía. Uma disputa de poder, e ele não vai hesitar em te usar. A tensão crescia ao redor. O murmúrio da multidão misturava-se com os sussurros de desconfiança. Eduardo tentou segurar a mão de Luía. Mas ela se afastou. Você sabia de tudo isso? Era tudo uma farsa? Não foi assim, ele protestou. Mas a fragilidade da sua voz não ajudou. É fácil defender-se, não é? Carlos disse, rindo de forma sarcástica. Quando está lidando com a vida e com os segredos de seus pais. Enquanto faz promessas vazias para pessoas inocentes? A raiva e a confusão de Luía eram palpáveis. Ela olhou para Raquel, depois para Carlos e finalmente encarou Eduardo. Você não me disse a verdade. Tudo isso é um jogo. Você estava me usando para se safar? Eduardo abriu a boca, mas as palavras pareceram falhar. Era um abismo entre eles, e a verdade que se aproximava deixava Luía tensa. Fuja, sussurrou Raquel, um alerta em seus olhos. A frase assombrou Luía, um impulso de resistência crescendo dentro dela. Mas antes que pudesse agir, uma sirene cortou o aire. E um aviso ecoou na lanchonete. A polícia! Eles estão vindo! O caos se espalhou como fogo. Olhares de pânico e desespero. Eduardo virou-se para ela em estado de choque. Luía, espera! Nesse momento, uma explosão ensurdecedora sacudiu o local. Vidros quebraram e as paredes tremeram. Um furgão preto atravessou a rua, colidindo com a entrada da cafeteria. O som de sirenes se misturou ao clamor crescente. As pessoas gritavam e o pânico se instaurou. Luía estava paralisada, o coração batendo acelerado. Eduardo estava em choque,
Mas Carlos parecia saber o que estava acontecendo. Eles vieram! Nós temos que sair agora! Ele puxou Eduardo, pressionando como se quisesse arrastá-lo. O que estava acontecendo? Luía sentiu o chão se abrir sob seus pés. Raquel gritou por segurança, enquanto todos na cafeteria tentavam encontrar saída. O olhar de Luía estava fixo em Eduardo, que agora parecia perdido. Sua vida desmoronando diante deles, não só por causa do passado, mas da iminente violência que se desenrolava. Luía, o que você vai fazer? Eduardo gritou, e a tensão em sua voz a fez hesitar. Um grupo de homens entra do furgão, armados e determinados. Luía notou que um deles se destacou. Ele tinha uma marca tatuada no braço, a mesma que ela vira uma foto uma vez em uma reportagem sobre gangues da cidade. Uma fraqueza se instalou em seu estômago. Isso era maior do que imaginava. Eduardo estava metido em algo muito mais profundo e perigoso, muito além do arranhão em seu carro. A cena passou em câmera lenta. Luía olhou ao redor, sentindo que tudo estava prestes a ser desfechado. Eduardo, quem são esses homens? Uma pergunta desesperada. Fuja, agora! Ele gritou, sem olhar para ela. Os homens começaram a se mover em direção a eles. Cada passo pesado, seu coração mais. O desespero a empurrando. Luía se questionava. Tudo o que sabia, tudo o que sentia. Poderia tudo isso ter sido manipulação? Ela e Eduardo talvez estivessem mais interligados do que pensava. Ombros de gente se colidindo, a saída se fechando. Nesse caos explosivo, a rejeição, o medo e o amor se misturavam. E Luía percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, nada seria como antes. O que mais estaria escondido entre eles? O que seria revelado sob a pressão dessa tempestade? A vida deles era uma linha tênue e cada escolha agora parecia um jogo de vida ou morte. Luía estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir, mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que seu coração saltasse. Um homem alto e robusto entrou, fixando o olhar em Eduardo. A tensão na sala aumentou instantaneamente. O desconhecido apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você, precisamos conversar. A voz dele era como um trovão cortando o ar. Luía trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor, não aqui. Ele implorou, mas o outro parecia inflexível. Você se meteu em um buraco profundo e agora está me puxando junto. Carlos avançou, raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência acabou. A pressão aumentava. Eduardo, quem é esse cara? Luía sussurrou, mal conseguindo agir. Carlos, eu prometi que... Prometeu o quê? Que ia me deixar de fora enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu. Você precisa dizer a verdade para ela. O que você esconde sobre a sua família? Eduardo ficou em silêncio, o olhar vazio. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. Eu não sou quem você pensa que sou, ele murmurou, e o rosto de Luía se contorceu em confusão. Só então Raquel entrou, ofegante. Luía, preciso que você me ouça. Ela estava pálida. Fui assediada. Alguém sabe de tudo. Eles estão vindo atrás de você e Eduardo. As palavras deixaram Luía atordoada. O quê? O passado a pegou de surpresa. Eles estão atrás de nós, Luía. A máfia. Reviraram meu apartamento e descobriram. Raquel hesitou, engolindo em seco. Eduardo a olhou, preocupado. Carlos sorriu um sorriso cruel. Viu?
É só o começo. Você está numa armadilha maior do que imaginava, Luia. Então, uma sirene cortou o ar. O caos se espalhou. Olhares de pânico e desespero se tornaram a norma. Eduardo virou-se para ela, em estado de choque. Luia, espera! Um grupo de homens armados entrou. O pânico era palpável. A sala, antes cheia de vozes, agora estava tomada por gritos e correria. A polícia! Eles estão vindo! Ecoou como um alerta. Luia se sentiu presa. Cada movimento era como um grito em sua mente. O homem que ela conhecia e em quem começou a confiar estava em meio a tudo isso. Eduardo, quem são eles? Carlos encarou Eduardo. Você sabe muito bem quem eles são. Eles não têm piedade. Nisso, uma explosão sacudiu o local. Vidros quebraram, o som ecoou como se o próprio chão tremesse. A entrada da cafeteria virou um campo de batalha. Eduardo tentou puxar Luia para longe, mas ela não se movia, paralisada pelo medo. O passado dela colidiu com o presente. Luia viu Eduardo se afastar. E então, de repente, Carlos empurrou Eduardo para o lado e avançou em direção ao grupo armado. A tensão inesperada foi cortada por um grito. É hora de acertar contas! Um disparo ecoou e o tempo pareceu parar. O homem que se aproximou caiu no chão, enquanto outro gritou. Seus traidores! Ele pensou que poderia. A confiança que tinha nele agora se desfazia. Mas enquanto a confusão rolava, algo mais a atingiu como um choque elétrico. Raquel começou a rir. A risada era baixa, mas aguda, como um corte. Ela se virou para Luia. Você realmente achou que era só isso? Que o mundo girava ao redor do seu drama? Está na hora de descobrir a verdade. Raquel, o que você? Os olhos de Luia estavam arregalados de incredulidade. Mas Raquel apenas sacudiu a cabeça, com um olhar que misturava desprezo e diversão. Eduardo não é apenas um homem em fuga. Ele é a chave. E você, Luia, está no meio disso por engano, ou talvez não. Eu não sou quem você pensa que sou também. As palavras dela atravessaram como uma flecha. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Luia se virou para Eduardo, pesquisando por respostas enquanto a realidade se tornava uma neblina insuportável. Eduardo, o que você sabe? Ele não teve tempo de responder, pois outra explosão fez a estrutura tremer. Lucia entendeu que a verdade estava prestes a desmoronar. Mas qual delas? Perguntas e suas respostas pairavam no ar, e cada segundo contava. A vida deles estava em jogo. E agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. Luia estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que seu coração saltasse. Um homem alto e robusto entrou, fixando o olhar em Eduardo. A tensão na sala aumentou instantaneamente. O desconhecido apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você! Precisamos conversar. A voz dele era como um trovão cortando o ar. Luia trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor, não aqui, ele implorou. Mas o outro parecia inflexível. Você se meteu em um buraco profundo e agora está me puxando junto. Carlos avançou, raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência acabou. A pressão aumentava. Eduardo, quem é esse cara? Luia sussurrou, mal conseguindo agir. Carlos, eu prometi que... Prometeu o quê? Que ia me deixar de fora enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu. Você precisa dizer a verdade para ela.
O que você esconde sobre a sua família? Eduardo ficou em silêncio, o olhar vazio. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. Eu não sou quem você pensa que sou, ele murmurou. E o rosto de Luía se contorceu em confusão. Só então Raquel entrou, ofegante. Luía, preciso que você me ouça. Ela estava pálida. Fui assediada. Alguém sabe de tudo. Eles estão vindo atrás de você e Eduardo. As palavras deixaram Luía atordoada. O quê? O passado a pegou de surpresa. Eles estão atrás de nós. Luía! A máfia! Reviraram meu apartamento e descobriram. Raquel hesitou, engolindo em seco. Eduardo a olhou, preocupado. Carlos sorriu, um sorriso cruel. Viu? É só o começo. Você está numa armadilha maior do que imaginava, Luía. Então, uma sirene cortou o ar. O caos se espalhou. Olhares. De pânico e desespero se tornaram a norma. Eduardo virou-se para ela, em estado de choque. Luía, espera! Um grupo de homens armados entrou. O pânico era palpável. A sala, antes cheia de vozes, agora estava tomada por gritos de correria. A polícia! Eles estão vindo! Ecoou como um alerta. Luía se sentiu presa. Cada movimento era como um grito em sua mente. O homem que ela conhecia e em quem começou a confiar estava em meio a tudo isso. Eduardo, quem são eles? Carlos encarou Eduardo. Você sabe muito bem quem eles são. Eles não têm piedade. Nisso, uma explosão sacudiu o local. Vidros quebraram. O som ecoou como se o próprio chão tremesse. A entrada da cafeteria virou um campo de batalha. Eduardo tentou puxar Luía para longe, mas ela não se movia, paralisada pelo medo. O passado dela colidiu com o presente. Luía viu Eduardo se afastar. E então, de repente, Carlos empurrou Eduardo para o lado e avançou em direção ao grupo armado. A tensão inesperada foi cortada por um grito. É hora de acertar contas. Um disparo ecoou e o tempo pareceu parar. O homem que se aproximou caiu no chão, enquanto outro gritou. Seus traidores! Ele pensou que poderia escapar de nós. Assim, Luía não sabe se estava assistindo a um filme de terror ou se a verdadeira vida dela tinha se desmoronado em segundos. A imagem de Eduardo se torcia em sua cabeça. Cada fragmento da confiança que tinha nele agora se desfazia. Mas enquanto a confusão rolava, algo mais a atingiu como um choque elétrico. Raquel começou a rir. A risada era baixa, mas aguda, como um corte. Ela se virou para Luía. Você realmente achou que era só isso? Que o mundo girava ao redor do seu drama? Está na hora de descobrir a verdade. Raquel, o que você... Os olhos de Luía estavam arregalados de incredulidade. Mas Raquel apenas sacudiu a cabeça, com um olhar que misturava desprezo e diversão. Eduardo não é apenas um homem em fuga. Ele é a chave. E você, Luía, está no meio disso por engano. Ou talvez não. Eu não sou quem você pensa que sou também. As palavras dela a atravessaram como uma flecha. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Luía se virou para Eduardo, pesquisando por respostas, enquanto a realidade se tornava uma neblina insuportável. Eduardo, o que você sabe? Ele não teve tempo de responder, pois outra explosão fez a estrutura tremer e a entrada da cafeteria foi arrancada de suas dobradiças com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era o pai de Eduardo. Ainda está aqui, filho?
Você não aprendeu nada com seus erros. O homem avançou, com um olhar de ferocidade que Luía nunca havia visto antes. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando uma verdade obscura que se escondia nas sombras. Eduardo estremeceu. Pai, o que você está fazendo aqui? Cada palavra dele era carregada de um medo profundo. O pai apenas riu, um som frio e duro. Você acha que pode sair desse jogo? Eu não deixarei. Todo esse tipo de atropelo termina aqui. Ele apontou para Carlos. E você? Carlos, não era para ter me envolvido nessa confusão. Os olhares de Luía e Raquel se cruzaram e a confusão se misturou a um horror incompreensível. Mas você é da máfia, não é? Luía murmurou, sem poder acreditar que todo aquele cenário estava se desenrolando diante dela. Sim, e você, Luía, é mais importante do que pensa. Este é apenas o começo. A verdadeira batalha começa agora. O coração de Luía disparou. O que mais estava escondido? O que aconteceria a seguir? Ninguém estava salvo, e mesmo a verdade começava a se desfazer em meio ao caos crescente. A sala estava a ponto de desmoronar, e ela não sabia como sair. Qualquer escolha agora poderia ser fatal. Luía estava paralisada. As palavras de Eduardo ecoavam na sua cabeça, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Precisava de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, fazendo com que seu coração saltasse. Um homem alto e robusto entrou, fixando o olhar em Eduardo. A tensão na sala aumentou instantaneamente. O desconhecido apontou o dedo, os músculos do rosto endurecendo. Você! Precisamos conversar. A voz dele era como um trovão cortando o ar. Luía trocou olhares rápidos com Eduardo, que já estava em pé, a expressão pálida. Carlos, por favor, não aqui, ele implorou. Mas o outro parecia inflexível. Você se meteu em um buraco profundo e agora está me puxando junto. Carlos avançou, raiva emanando de cada poro. Você realmente acha que pode se safar? Minha paciência. Acabou. A pressão aumentava. Eduardo, quem é esse cara? Luía sussurrou, mal conseguindo agir. Carlos, eu prometi que... Prometeu o quê? Que ia me deixar de fora enquanto sua vida desmoronava? Carlos interrompeu. Você precisa dizer a verdade para ela. O que você esconde sobre a sua família? Eduardo ficou em silêncio, o olhar vazio. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. Eu não sou quem você pensa que sou, ele murmurou. E o rosto de Luía se contorceu em confusão. Só então, Raquel entrou ofegante. Luía, preciso que você me ouça. Ela estava pálida. Fui assediada. Alguém sabe de tudo. Eles estão vindo atrás de você e Eduardo. As palavras deixaram Luía atordoada. O quê? O passado a pegou de surpresa. Carlos sorriu. Um sorriso cruel. Viu? É só o começo. Você está numa armadilha maior do que imaginava, Luía. Então, uma sirene cortou o ar. O caos se espalhou. Olhares de pânico e desespero se tornaram a norma. Eduardo virou-se para ela em estado de choque. Luía, espera! Um grupo de homens armados entrou. O pânico era palpável. A sala, antes cheia de vozes, agora estava tomada por gritos e correria. A polícia! Eles estão vindo! Ecoou como um alerta. Luía se sentiu presa. Cada movimento era como um grito em sua mente. O homem que ela conhecia e em quem começou a confiar estava em meio a tudo isso. Eduardo, quem são eles? Carlos encarou Eduardo. Você sabe muito bem quem eles são. Eles não têm piedade. Nisso, uma explosão sacudiu o local. Vidros quebraram, o som ecoou como se...
O próprio chão tremesse. A entrada da cafeteria virou um campo de batalha. Eduardo tentou puxar Luísa para longe, mas ela não se movia, paralisada pelo medo. O passado dela colidiu com o presente. Luísa viu Eduardo se afastar e então, de repente, Carlos empurrou Eduardo pro lado e avançou em direção ao grupo armado. A tensão crescia. A cada segundo, a situação se tornava mais insuportável. É hora de acertar contas, gritou Carlos, seu olhar sombrio e violento. Eduardo ficou paralisado. Não, Carlos, isso não é necessário. Mas era tarde. O homem armado deu um passo à frente, elevando a arma. O barulho abafado das explosões e gritos misturou-se à realidade distorcida. Luísa não sabia se estava assistindo a um filme de terror ou se a verdadeira vida dela tinha se desmoronado em segundos. A imagem de Eduardo se torcia em sua cabeça. Cada fragmento da confiança que tinha nele agora se desfazia. Foi então que uma nova figura apareceu na porta. Era um jovem, não muito mais velho que Luísa, com um olhar de desespero nos olhos. Parem! Por favor! Ele gritou. Seu corpo tremia de medo. Eu não posso deixar isso acontecer. Os olhares se voltaram para ele, e o homem que segurava a arma hesitou. Luísa franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo parecia reconhecê-lo e gritou. Felipe, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso. Mas Felipe não se importou. Ele se aproximou, ofegante. Você não entende. Eles estão vindo atrás de mim também. Mas eu sei da verdade. As palavras dele cortaram o ar. Mais impactantes do que uma bala. Todos congelaram. O que você sabe? Carlos perguntou com um olhar aflito, mas inquieto. Felipe respirou fundo. A verdade sobre o que aconteceu com o pai de Eduardo? Eu fui o responsável. Eu não sabia, mas ele sempre esteve no controle. O que é tudo um grande esquema que ele armou? E não sou eu apenas quem está sendo caçado. Todos nós estamos. Eduardo palpitava, buscando palavras. Mas por que, Felipe? Por que você não disse antes? Porque eu não sabia que isso ia acontecer. Ele me ameaçou. A voz de Felipe aumentava e a expressão dele transmitia pânico. Luísa, você precisa entender, Eduardo não é só a vítima. Ele também faz parte desse jogo cruel. Luísa sentiu seu mundo desabar mais uma vez. A verdade estava tão perto, mas tão distante. O nó no estômago apertava. Eduardo, isso é verdade? Então a sala estava repleta de tensão. O passado, o presente e um futuro duvidoso se entrelaçavam em um caos indescritível. O olhar de Eduardo era um misto de dor e confusão. Eu não sou como meu pai! Ele gritou, gritando tanto por si mesmo quanto por Luísa. A tensão era tão densa que Luísa mal conseguia respirar. Tudo parecia uma tempestade. Ela se perguntou se algum dia as peças desse quebra-cabeça fariam sentido. No fundo, sabia que havia muito mais na história do que as aparências deixavam transparecer. Agora, a vida deles estava em jogo. E com um tiro disparado a queima-roupa, o que aconteceria a seguir? Estariam todos prontos para enfrentar o abismo? O futuro estava nas mãos de cada um e culminaria em algo que ninguém poderia prever. Luísa respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. A cafeteria estava em caos total. Raquel, Eduardo, Carlos e Felipe eram o foco de um tiroteio verbal.
cada um lutando para ser ouvido em meio às exigências de revelações e promessas quebradas. A realidade parecia uma tempestade em seus olhos, e ela se perguntava se haveria uma saída. Felipe tinha apenas um ponto a fazer. Eu fiz coisas terríveis, mas a verdade sobre o pai de Eduardo não pode mais ser ignorada. Ele não pode ser o único em risco aqui. Os olhos de Eduardo ardiam ao perceber que o mundo ao seu redor estava se desmoronando. Mas ele não poderia deixar a verdade apodrecer. Felipe, você estava sempre ao meu lado, mas isso não significa que você pode jogar as responsabilidades em mim. Carlos deu um passo à frente, com um sorriso maligno. O jogo está cada vez mais interessante. Luía, você quer saber de verdade sobre quem você ama? Eduardo está tão enraizado nesse submundo que não pode mais escapar. E você está no meio disso. Os olhares de todos confluíram para Luía, e o peso da expectativa a sufocou. O coração dela batia de forma irregular. Eduardo, nós precisamos conversar agora, ela disse, a voz firme, apesar do medo. Não, não agora! Ele gritou, tentando manter o controle. Mas a voz dele falhava. Se eles estão vindo, precisamos de um plano. Os barulhos fora da cafeteria aumentavam. Ecos de sirenes e gritos podiam ser ouvidos ao longe. A situação estava ficando cada vez mais perigosa. A tensão no ar era palpável e Luía percebeu que precisava agir. Mesmo em meio à turbulência, algo a impulsionava. Eduardo, se você não me disser a verdade, não posso confiar em você. Sua voz transbordava a emoção. Se você existe nessa teia de mentiras, como posso confiar na nossa conexão? Raquel interrompeu, certa de que a verdade poderia ser a única salvação. Eduardo, basta. Se você não confessar agora, não haverá como escapar. O olhar hesitante de Eduardo se fixou em Luía. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Tudo começou quando era criança. Meu pai, ele estava envolvido com pessoas perigosas. Eu tentei me distanciar, mas agora não sei o que fazer. Não posso deixá-los me controlar mais. Conforme Eduardo falava, a expressão de Carlos mudava. Um misto de raiva e desespero. Você não vai se livrar tão facilmente disso. Eles não esquecerão a traição. Luía percebeu que enquanto todos debatiam, uma saída ainda era possível. Seja o que for que esteja acontecendo, precisamos trabalhar juntos. Não podemos deixar que nossos passados nos definam. E foi nesse momento que uma ideia surgiu na mente de Raquel. Talvez, se conseguirmos as provas, podemos usar isso contra eles. Se você souber o que eles estão tramando, Eduardo, podemos anulá-los. Provas? Carlos questionou, agora claramente perdido no não saber. Que tipo de provas? Luía se voltou para Eduardo, que parecia revitalizado pela ideia, mas ainda tinha uma sombra de dúvida. Se conseguirmos um registro, algum documento, algo que prove o que seu pai fez, isso seria capaz de acabar com tudo. O caos aumentava, e assim como um relâmpago em uma tempestade, a determinação de Luía acendeu uma faísca em Eduardo. Está certo, eu sei onde podem estar alguns documentos. Existem pessoas em minha antiga empresa que podem ajudar. Então vamos, agora! Felipe gritou, catalisando a energia da equipe. Enquanto cada um se preparava para a fuga, o som de uma explosão soou ao longe. E as paredes começaram a tremer. Luía sentiu o aperto no peito. Era agora ou nunca. As portas estouraram
E em uma ação em conjunto, eles saíram correndo da cafeteria, ofegantes e sobrecarregados, em busca de uma verdade que poderia ou não salvá-los. A cena se desenrolava em câmera lenta, o pavor estampado em seus rostos enquanto corriam sob as sirenes. Estava tudo tão distante, mas a conexão entre eles tornava-se mais forte no momento de crise. Luia sabia que a jornada dela tinha mudado para sempre. E ao encerrar este capítulo dramático, venho te pedir uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua participação faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa jornada de histórias incríveis.